Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Olá, você amigo internauta da Criativa Online. Estamos em Amargosa para falar com o professor doutor Daniel Rodrigues Ramos. Ele que é professor de filosofia na UFRB de Amargosa e é um dos organizadores do curso de estética do iluminismo que acontece no final do mês agora de outubro. Professor, seja bem-vindo e fala um pouco desse evento que é importante para a área de filosofia, para os alunos e professores dessa área aqui da região de Amargosa. Seja bem-vindo. Sim, muito obrigado. Antes de dizer alguma palavra do curso, é bom situar esse evento dentro do conjunto de atividades da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, especialmente do Centro de Formação de Professores, que é o campus desta universidade situado neste município de Amargosa e que tem esse projeto de formação dos professores, incluindo toda a região aqui, né? O curso de filosofia já tem aqui 10 anos na universidade e entre as atividades docentes, né, de salas de aula, porque tantas vezes o nosso cidadão brasileiro, principalmente motivado pelas últimas disseminações políticas ideológicas que estão em jogo no momento, né? Pensa que a universidade tem só essa dimensão do ensino e que esse ensino ainda é reduzido à sala de aula. O ensino ultrapassa a sala de aula e ele é acompanhado da pesquisa e da extensão. Isto é, extensão são atividades da universidade que cada curso realiza no sentido de ir ao encontro da comunidade, da sociedade organizada, da sociedade civil e prestar serviços à comunidade, né? Então, este curso faz parte dessa dimensão extensionista da universidade que estende as portas, né, do Centro de Formação de Professores, do curso de Filosofia, para a comunidade civil. Ele quer atingir os estudantes de ensino médio, quer atingir os professores do ensino fundamental, de ensino médio, também juntamente com todos os alunos e alunas que estão matriculadas no curso, né? Do ponto de vista da estrutura do curso, ele é dividido entre um mini curso de duração de 12 horas e uma palestra. Neste minicurso, o professor ministrante, o professor Edmilson Menezes, um professor especialista na filosofia do século XVIII, professor efetivo na Universidade Federal de Sergipe, estará conosco e estará apresentando durante este minicurso aspectos fundamentais da filosofia iluminista, da filosofia do século XVIII, e especialmente o tema da estética da arte neste período. Este período também ele é muito importante porque ele lança as bases, né, de uma formação de um cidadão autônomo, o que influi particularmente, não só na estética, como ele vai tratar durante o minicurso, mas que influi praticamente nas concepções que nós temos de educação, né, de formação humana, mesmo que hoje nós tantas vezes colocamos em xeque, em crítica, algum dos preceitos, né? Por esta razão, e atendendo a esta missão, esse perfil que é do Centro de Formação de Professores, que é formar o professor, haverá uma conferência no dia 23, às 19h30, aberta a todo o público, a toda a comunidade, que tratará justamente da questão da educação dentro do espírito do século das luzes, ou que a gente chama de iluminismo, esclarecimento. Professor, falar um pouco da filosofia, claro que traz um pouco, no caso do iluminismo, também da literatura, né, o que a gente estudou principalmente no ensino médio, né, a importância da filosofia para as pessoas hoje em dia que querem escolher um curso, estão em dúvida, e a importância que se tem para escolher esse curso e estar se graduando também. Sim.
a filosofia, você disse literatura, né? E relacionou com a literatura. A filosofia é, como a literatura, uma dimensão do espírito. É nela que se revela como o homem está tentando se compreender numa época, né? Então, o espírito das luzes também produz uma literatura própria, como produz uma arte própria, não só as artes literárias, né? Mas eu gostaria de fortalecer isto que você refletiu sobre o papel da filosofia, né? O papel da filosofia, ela é de constituir o humano, né? O ser humano como uma pessoa crítica, como uma pessoa atenta ao sentido da vida, da existência humana e sentido do mundo em que a gente vive, né? A filosofia, ela não é uma abstração inócua. A filosofia é um questionamento, e o questionamento é esse modo de se implicar com o mundo, de procurar o sentido do mundo, o razão da vida, a razão pelo modo como a gente se relaciona com as coisas e com as pessoas, né? Ora, o que o iluminismo tem a ver para ensinar para a gente nesse tipo de busca, nesse tipo de relação? Ela tem os valores que nós vivemos ainda nessa sociedade moderna, ou alguns dizem que é pós-moderna já, né? Ainda são esses valores iluministas. É o valor da individualidade, o valor da autonomia, que é acompanhada de uma responsabilidade, e o valor de uma racionalidade como a melhor parte, a melhor dimensão do ser humano, né? É um tempo que ensina que o homem está convidado e está responsabilizado a uma maioridade na busca da verdade. E isto é um valor inalienável nos nossos dias atuais. E a história se confunde até com a própria disciplina de história também, trazendo os grandes filósofos ao longo da história, sendo um espelho para vocês também, que hoje são professores, são educadores nessa área tão importante. Sim, a filosofia é a sua história. A filosofia é a história no sentido de um desdobramento do pensar, de um pensar que quer ser cada vez mais radical e, por isso, vai sempre a fundo das próprias razões, né, de querer entender o pensamento e, com isso, entender o homem. E, por isso, o pensar tem que também sempre se reinventar, né? O pensamento não vive de fórmulas. O pensamento vive de uma constante busca de reinvenção de si mesmo, de questionamento dos fundamentos do próprio pensar e do fundamento de tudo que existe. Ora, é nesse desdobramento que o pensar, ele é história e se faz simplesmente, não tem outro modo dele se fazer a não ser como história. E os grandes filósofos também são espelho para vocês. Sim, os grandes filósofos são esses homens e mulheres, né? Hoje se tenta recuperar muito a dimensão feminina, né? Como tem a dimensão do pensamento africano, mas também a dimensão da participação das mulheres. Então a gente tem que falar hoje de pensadores e pensadoras, né? De diversas etnias, diversas tradições, né? Que convidam a esta radicalidade, a esta busca incessante de querer compreender o sentido da própria existência, do nosso mundo, do como se pode fazer, como se estabelecem as relações entre os homens e as coisas, entre os seres humanos e todo ser vivente, e todo ser que está ao nosso redor. Tá aí um breve resumo sobre a importância da filosofia com o professor doutor Daniel Rodrigues Ramos. Só para finalizar, novamente fazer um convite à população de Amargosa, de toda a região, tanto alunos, os discentes como docentes que queiram participar desse curso tão importante da área de filosofia, que traz em tona, né, o curso de estética do iluminismo. Sim, reforço o convite e aproveito para dizer que a inscrição ela é muito fácil, né?
basta acessar o site da filosofia, no link Atividades, terá lá uma ficha para preencher, né? E está automaticamente inscrito no curso, né? E agradecer a participação e a disposição daqueles que se dispuserem a fazer esse pequeno percurso formativo conosco, porque é mediante esse tipo de atividade em que nós nos formamos que também nós fortalecemos uma instituição milenar, né, que ultrapassa a história do Brasil, né, que é a universidade, uma instituição que tem o seu papel na formação crítica do cidadão e que ultimamente tem sido atacada de uma forma bastante injusta. E eu acho que a participação num curso como esse tem um papel não simplesmente de um ganho pessoal, mas também de um ganho social e político neste momento. Obrigado, professor, e boa sorte sempre no trabalho. E boa sorte também na realização deste curso. Tá bom, eu que agradeço a disponibilidade de poder divulgar o curso, de falar um pouco da filosofia, deste trabalho que nós fazemos aqui no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E o meu agradecimento a todos os ouvintes, a todos os internautas e especialmente àqueles que vão se aderir conosco nesse projeto e nesse percurso formativo. Obrigado.